Vamos agora falar sobre saúde feminina, tá bom? Eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muito as mulheres. A partir dos 40 anos, a gente começa a sentir algumas diferenças, né? Então, aí você percebe a sua pele, percebe o seu cabelo, aí você percebe a irritabilidade, de repente vem os calores. Enfim, por mais que você se entenda jovem lá dentro, você vai percebendo que alguns sinais falam que você precisa dar uma paradinha e tomar alguns cuidados. Hoje a gente vai falar, inclusive, de algumas doenças que são comuns nessa fase, que ocorrem se você não tem um cuidado regular. Vamos falar de climatério, mioma, endometriose, outras doenças que podem aparecer nessa fase mais madura da mulher. Para conversar conosco e esclarecer todas as dúvidas, eu recebo a minha ginecologista, obstetra, doutora Carla Bettarelli, que vem com o Filipe. Olha lá, eu disse que está em dose dupla. Olha que coisa mais linda. Minha acompanhada hoje. Vamos. Quantos meses? 9. Tá chegando. Olha, vamos dar pauta para parto ao vivo? Ah, que gente! As próximas 3 que semanas. Que barriga linda! E que grávida linda! Obrigada. Meus parabéns, Muito viu? Obrigada. Vamos sentar um pouquinho. Deve ser interessante uma ginecologista que acompanha mulheres grávidas a vida toda, de repente passar por isso, né? Mas tá sendo uma experiência realmente inimaginável. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Hoje a gente não vai falar de gravidez, Não. até porque a gente sabe que tem algumas gravidinhas de plantão, mas a gente tem um público muito grande de mulheres acima dos 40 e que já começam a perceber os sintomas do climatério. Sim. A mulher tem fases, né? Sim, isso é muito importante falar sobre as fases da vida da mulher, né? Na verdade, o climatério ele é uma fase de transição da mulher para da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva, né? Isso é uma fase. É importante falar também para as pacientes que não é uma fase patológica, não é uma doença, é uma fase natural que todas nós vamos passar invariavelmente. Algumas com mais sintomas, outras com menos. Nós temos até uma ilustração, né, que está aí no vídeo, mostrando da fase reprodutiva da mulher, a fase do climatério, essa transição, né? E a menopausa, isso confunde-se muito. O que é a menopausa, o que é o climatério? O climatério é a fase da transição. Pode durar 3 a 5 anos e pode ter alguns sintomas da menopausa, do pós-menopausa. Menopausa é um evento, é a parada da menstruação. 1 ano sem menstruação. Então, uma é uma fase, outra é um evento. Por isso que a gente divide em pré-menopausa e pós-menopausa. E nessas fases são importantes o cuidado com a saúde da mulher. É muito comum a gente ouvir quando a mulher está irritada, a gente ouve comentário dos filhos falando assim, minha mãe está irritada, está na menopausa, os maridos se queixam e falam, está irritada, está na menopausa. É o climatério, na verdade, que é essa fase. Mas a menopausa também traz esses sintomas de, por exemplo, irritabilidade, alteração de humor, os calores? Sim, tanto no pré-menopausa, né, na fase de transição, como no pós-menopausa, que dura em média até uns 65 anos. Não são todas que vão ter todos os sintomas, mas alguns sintomas são bem comuns. Falta do sono, insônia, irritabilidade, até algum quadro depressivo. As ondas de calores são muito comuns, fadiga, cansaço, alteração de libido, secura vaginal. Na verdade, o que a gente precisa entender é que todos esses eventos são associados à deficiência hormonal, a essa falha hormonal que vai acontecendo a partir dos 40 até a gente considera. Então, a partir dos 40 até os 65, que é no pós-menopausa, todo esse transtorno hormonal pode gerar esses sintomas ou não. Tem mulheres que passam muito bem pela fase do climatério e da menopausa. Outras ficam extremamente sintomáticas, com grande impacto na qualidade de vida. E é aí que o atendimento individual, humanizado, personalizado, faz a diferença. Faz toda a diferença. Todas as mulheres podem fazer a reposição hormonal? Porque aí, no caso, a reposição hormonal melhoraria esses sintomas? Não só a reposição hormonal. A gente tem alguns estudos que mostram que 30% dos sintomas, principalmente na fase da transição, são resolvidos apenas com atividade física regular e alimentação, por exemplo. Podemos usar fitoterápicos, medicamentos naturais, até porque realmente tem pacientes que não podem com reposição hormonal. Tem contraindicações formais para isso. E a gente tem que sempre pensar no custo-benefício de tudo, né? E eu acho que o mais importante é melhorar a qualidade de vida da mulher, independente do mecanismo, para cada uma delas. Quem pode o hormônio, se precisar, utilizaremos. Quem não precisa, faremos de forma mais natural.
Ok, fazendo boas escolhas no dia a dia. Com certeza. A mulher quando chega aos, vamos botar 40 anos, mas assim, dos 40 para frente, ela precisa fazer alguns exames que ela não fazia até então? Com certeza. Algumas patologias ficam mais incidentes nas mulheres, algumas até a partir dos 30. Mas na mulher madura, a partir dos 40 até dos 45, a gente precisa de algum acompanhamento um pouquinho mais individualizado. Culturalmente, nós mulheres já vamos mais ao médico, né? Então, eu acho que o importante do ginecologista é isso. É a oportunidade de nós sermos o clínico da mulher também. De pegarmos alterações não só ginecológicas, não só alteração de Papa Nicolau ou de mamografia. Cuidar da mulher como um todo, né? Fazer avaliação laboratorial, cuidar e acolher a mulher. Essa fase é muito comum que a mulher fique mais sensível. Então, também, além da parte técnica dos exames, tem que tentar entender sua paciente. Algumas estão ótimas, outras passam pelo processo do envelhecimento com um processo não muito legal. Então, tem que entender sua paciente também para melhorar a qualidade de vida dela. E não tratar um exame só, tratar a mulher como um todo, né? Isso, quando acontece, é maravilhoso. Eu tenho o privilégio de ter esse cuidado, esse acompanhamento, faz muita diferença. Eu desejo muito que você também encontre uma médica atenciosa como a doutora Carla, né? E que você tenha um médico que cuide de você no todo. Aí, no caso, o médico precisa ser um pouquinho psicólogo, mas também, como você falou da alimentação, um pouquinho nutrólogo, né? Também. Porque a carência de algumas vitaminas, alguns minerais, podem também gerar mais ainda sintomas que fazem parte do climatério. Com certeza. E a deficiência hormonal, junto com a deficiência vitamínica, podem acarretar em vários outros problemas. Um dos pontos que a gente observa bastante na mulher nessa fase do climatério é a parte óssea. Mulher pós-menopausa, por falta dos hormônios, tem uma tendência maior a desenvolver a osteoporose, né? Primeiro uma osteopenia, depois uma osteoporose. Então, tudo envolve alimentação, suplementação de vitaminas, se necessário cálcio, a vitamina D, atividade física, porque o cálcio precisa entrar no osso. Então, esse é uma das outras avaliações muito importantes nessa fase, a parte óssea feminina. Perfeito. A gente fica muito preocupada com o aparecimento de mioma, muito preocupada com a possibilidade de um câncer. Nessa fase, a incidência é maior? É maior. O mioma, em si, a gente tem até uma imagem ilustrativa para mostrar o que é o mioma. Na verdade, o mioma, ele é uma patologia uma doença totalmente benigna, né? Ela não é câncer, não vira câncer. É uma alteração da musculatura do útero. Então, na imagem, ela ilustra quais são as localizações que esses miomas podem ter e quais deles podem ter efeitos. O mioma ele pode acontecer em até 50% das mulheres, é alta a incidência. Dos 30 aos 50 anos é muito comum acontecer. Então ele pode impactar tanto na fase reprodutiva, por exemplo, atrapalhar uma gestação de quem quer engravidar, como numa alteração dos 45, por exemplo, com excesso de menstruação, excesso de cólicas, pode atrapalhar a saúde da mulher. Um sangramento excessivo, ou quando o mioma cresce muito, uma compressão de bexiga, de intestino, mas também não necessariamente esse mioma tem um crescimento acelerado e é cirúrgico. Ele precisa de um acompanhamento, mas câncer ele não vira, mas é uma incidência muito prevalente nessa fase da vida da mulher. Você falou de cirúrgico. Tem algumas mulheres que já passaram pelo procedimento de retirada do útero e outras que ouviram falar que talvez tenham que tirar. Isso causa algum transtorno para a saúde feminina? Ele vai fazer falta? O útero, hoje em dia, opta-se, quando precisa retirar o útero, opta-se por manter os ovários, que mesmo que ainda numa fase de transição, ele produza um pouco de hormônios, a gente tenta, na maioria das vezes, preservar os ovários. O que acontece é que o útero é um órgão muito significativo para a mulher. Então, algumas mulheres, a gente dosa bem isso. A retirada de um órgão, que é o sinal da feminilidade, que eu já vi pacientes chateadas por não terem mais o útero, em contrapartida, outras que têm uma qualidade de vida totalmente melhorada, que não tem mais aquele sangramento excessivo. Mas por ser uma patologia benigna, não necessariamente a gente precisa operar. Mesmo tanto o mioma como os pólipos, por exemplo. Os pólipos, a gente tem uma imagem ilustrativa também. Os pólipos, é uma alteração do endométrio, que é a camada interna do útero da mulher, que ele pode acontecer também a partir dos 30 anos, nos 40, nos 45, nos 50. A nossa preocupação maior é no pós-menopausa. E normalmente os pólipos endometriais, a gente consegue diagnosticá-lo por um ultrassom transvaginal que a gente faz na nossa rotina ginecológica.
E a gente faz sempre no pós-menopausa uma avaliação desse pólipo, porque ele pode dar um sangramento pós-menopausa. E todo sangramento pós-menopausa tem que avisar o médico. Pode ser um pólipo simples, que não precisa fazer grandes... Tem terapia hormonal, pode se fazer a retirada do pólipo, como ele pode ser, inclusive, um câncer de endométrio. Então, os sinais e sintomas nessa fase são todos muito relevantes e têm que ser divididos com o ginecologista. Por isso, por as patologias irem aumentando conforme a idade vai passando, né? Então, se tiver um sangramento, tem que comunicar. Tem que Algumas comunicar. mulheres já no climatério, na menopausa, falam, eu já ouvi amigas falando, que estão com uma secreção no seio como se fosse leite, né? Ai, parece que eu vou amamentar. Isso é normal? Não, a gente também precisa avaliar sempre que sai uma secreção, principalmente no pós-menopausa. Pode ser algum distúrbio hormonal? Pode, mas a gente precisa relevar muito os sinais de um risco de câncer de mama. Apesar que, assim, a grande maioria maciça do diagnóstico do câncer de mama, ele é feito por exames, achados de exames, em fases iniciais. Isso é ótimo, porque temos acesso aos exames. Mamografia e ultrassom de mamas. Hoje, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a recomendação é mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. A partir do momento que a paciente pode ter alguns sintomas, a gente tem até as imagens ilustrativas de quais são os sinais, os principais sinais de câncer de mama, que é realmente saída de secreção, irregularidade da pele, retração do mamilo, nódulo palpável. É muito importante da mulher fazer o autoexame. Apesar de vários trabalhos dizerem que o autoexame não faz diferença no impacto de vida da mulher, por quê? No autoexame, quando você toca um nódulo, é um câncer mais avançado. Realmente faz todo sentido. Mas é muito importante da mulher se olhar, se tocar, se conhecer, porque num mínimo sinal de diferente, ela vai até o médico. E as mulheres vão ao médico, diferente dos homens que postergam um pouquinho mais. É verdade. O ginecologista a gente sempre vai, né? Pelo menos eu acredito que a maioria aí vá. A frequência de ida ao ginecologista muda nessa fase? Na fase da transição, normalmente a cada 6 meses a mulher é avaliada por conta das transições hormonais. Esses transtornos hormonais, eles são melhores avaliados num curto intervalo de tempo. E caso a paciente também sinta alguma coisa de diferente nesses intervalos, também ela pode ir antes. Principalmente uma paciente, por exemplo, que está fazendo uma terapia de reposição hormonal. Não é possível a paciente, volta daqui 1 ano, né? Você precisa acompanhar para ver se está tudo bem, se os exames estão todos normais, né? E sempre acompanhando o exame físico também, é sempre importante examinar a mulher. E quem faz a reposição hormonal tem uma melhora na qualidade de vida sempre ou não, nem sempre? Na grande maioria das vezes, sim. Sim. Mas mesmo os fitoterápicos também ajudam bastante, não só os hormônios. E fitoterápico a gente poderia tomar assim por conta própria? Não. Não, nem fitoterápico? Nem fitoterápico. Na verdade, tem toda a dose, qual é o melhor, às vezes o que é melhor para uma amiga não é para outra, às vezes uma resolve muito, por exemplo, eu tomo muito chá de folha de amora, por exemplo, que é muito comum, né? As mulheres falam muito. Eu tenho pacientes que melhoram dos sintomas com chá de folha de amora, para outras não faz nada, né? Eu tomei durante uma época, mas para mim não fez muita diferença, não. Tem gente que realmente se dá muito bem. Se dá muito bem. Na verdade, o recado é assim, se entender um pouquinho as fases, essa transição e entender que você precisa mesmo de uma ginecologista, de um ginecologista. Não fique só, procure um médico. As amigas são excelentes, a gente precisa de amigas, né? Para fazer essa partilha, para acompanhar esse momento tão especial, mas não deixe de ir ao médico, não. Doutora Carla, amei que você veio antes da chegada do Filipe, uma Adorei linda também. hora para você. Ele adorou, tá mexendo aqui que também. Coisa boa, Deus abençoe muito, viu? Amém. E volta com bastante saúde logo. Sem barriga. Sem barriga, Sem que barriga. delícia. Tá linda, não Obrigada. é, gente? Bom ver uma gravidinha? Olha, se você quiser mais informações, atendimento @clinicajabe.com.br. O Instagram da doutora Carla, aliás, é cada bebê lindo que ela posta lá que eu fico apaixonada. É todo dia um bebê novo, nunca vi fazer tanto parto na vida. É Carla Bettarelli, tá? Entra lá com 2 L's, Carla Bettarelli. E se você quiser ligar para marcar um bate-papo, 011 5573 1980. Amei, até a próxima. Obrigada. E tudo de bom. Amém. Tchau, Filipe. Até já. Quero ver a carinha dele. Isso é lindo, né? Que nem a mãe, que nem o pai, tudo lindo.